Sintonia HU, o boletim da saúde do Hospital Universitário Regional de Maringá. Apresentação, Ana Paula Machado Velho. Olá, pessoal. Estamos começando mais um Sintonia HU, o programa que fala das questões da saúde e direcionadas, à realidade do Hospital Universitário Regional de Maringá. Há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, a gente viu aí circular na mídia, nas redes sociais e na mídia em geral, uma reportagem, uma matéria dizendo que, várias matérias, na verdade, dizendo que há problemas de mortalidade nos hospitais do nosso país, e um dos fatores que mais influenciam nesse processo, nessas mortes, é a questão da infecção hospitalar. Pois é. Aqui no HU há um movimento muito significativo, um setor que controla de pertinho essa questão da infecção hospitalar. E para a gente conhecer o que o HU vem fazendo para controlar esse problema, a gente vai conversar hoje com Dario Bordas Garcia. Ele é biomédico credenciado aqui do hospital e vai contar para a gente como funciona o setor, o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar aqui do HU. Tudo bom, Dario? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que está tão em alta, como é a infecção hospitalar. Conta pra gente então, como é que funciona, quer dizer, que equipe é essa que existe aqui no HU e que faz o controle da infecção hospitalar? Aliás, vamos começar a explicar o que é infecção hospitalar, melhor? Exatamente. Bom, infecção hospitalar é aquele evento de infecção que ocorre aos pacientes quando eles estão internados e que decorre do cuidado a esse paciente. Então, por exemplo, o paciente interna interna por um motivo X e ao longo da internação vai desenvolvendo alguma infecção. Ele é contaminado, alguma coisa assim? Nem sempre é contaminação. É aí que eu acho que eu vou entrar um pouquinho mais na frente, que a gente tem que dividir bem o que corresponde a nós, o que a gente pode evitar e o que a gente, lamentavelmente, não consegue evitar, mas tenta reduzir ao mínimo o risco de acontecer esse evento como infecção hospitalar. Então, para fazer esse controle, para conseguir perceber esses fatores, vocês têm um setor aqui dentro. Exatamente, é o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. É composto por um médico, um enfermeiro e, no caso, é um biomédico. Mas isso seria o serviço executor. Dentro do hospital, a gente tem ainda a comissão, da qual participam todos os agentes, todos os setores do hospital: administrativo, enfermagem, serviço médico, laboratório. Todos esses setores formam parte dessa comissão e juntos tomamos decisões para tudo que se refere ao controle de infecção hospitalar. Daí o serviço, que seria o meu colega enfermeiro, o médico César Helbel, o Wilton Vice Martinez, que é o enfermeiro, e eu, biomédico, somos os que executamos as labores de controle de infecção hospitalar dentro do hospital. Eu não posso esquecer da nossa administrativa, a Beatriz, que sem dúvida é um agente importantíssimo dentro do setor. Então a gente passa a visita diária por todos os setores, controlando prontuários, verificando se todos os prontuários aquele tipo um arquivo com todas as informações. Exato, onde vem todas as informações do paciente, inclusive as prescrições médicas. Então, muitas vezes, a partir de uma prescrição, a indicação do uso de antibiótico já dispara um alerta para a gente que pode ter tido um evento de infecção decorrente da internação, e não motivo da internação. Gente, que eu não entendi. Então, assim, é o seguinte, eu vou no setor, eu pego o prontuário e, por exemplo, houve uma mudança em um antibiótico. A gente passou para um antibiótico de maior espectro. Por quê? Maior espectro é que pega mais bactérias. Maior número de micro-organismos, de várias classes de micro-organismos. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que mudou de um antibiótico mais fraquinho para o mais forte. Exatamente, isso pode ser um indicativo que ele fez uma infecção aqui dentro. Então, nós vamos no setor, olhamos esse prontuário, esse registro de todas as de tudo que aconteceu com esse paciente aqui dentro, inclusive de exames laboratoriais, exames microbiológicos, e a partir daí, quando são determinados critérios, a gente faz um diagnóstico de infecção hospitalar. Mas o que eu queria ressaltar no quesito infecção hospitalar, que sim, realmente é um problema seríssimo de saúde pública. Cada vez mais todos os hospitais estão investindo mais esforços em lutar contra esses eventos adversos,
Muitas das vezes, a infecção hospitalar vem associada a um micro-organismo multiresistente e nós Vamos temos... lá, um organismo microresistente é aquele... Micro-organismo multiresistente. É aquele que os antibióticos já não estão mais fazendo efeito. Exatamente. Né? Porque eles já conseguiram, assim como a gente fica resistente a algumas doenças por causa das vacinas, Sim. esses camaradinhos, esses micro-organismos também conseguem ficar resistentes a São algumas... danados, eles estão ganhando a gente goleada, para você ter noção. Porque eles são menos complexos, será? Porque Exatamente. Então tem muitas mudanças. Então vamos explicar direito. Quando a gente começa a falar uns termos assim, talvez as pessoas lá de fora não entendem, né? Então nós somos um organismo muito mais complexo, com uma porção de sistemas respiratório, circulatório. Então isso nos torna mais complexos. Agora, esses vírus não, eles são muito... Bactérias, no caso, sobretudo. Desculpa, a gente fala sobre bactérias tá aqui legal, dentro do hospital. Eu também não sou expert nisso, então estou falando um pouquinho de besteira, mas esses micro-organismos, que podem ser vírus, nesse caso da gente aqui, as bactérias. Eles são tão simples na sua constituição que conseguem se modificar muito mais rápido, com né? certeza. O que cabe a nós, como que a gente pode resolver isso? A gente percebeu que a solução não é procurar novos medicamentos, que sim, parte da solução seria isso, mas muito mais importante é prevenir a disseminação da resistência microbiana. Conjuntamente, a gente consegue resolver as infecções hospitalares. Então, existem diversas medidas dentro do hospital que a gente pode tomar. Isso aqui, como é que faz prevenção? Exatamente. Então, a prevenção parte desde o exemplo mais simples e eficaz, singular, para prevenir infecção hospitalar dentro do hospital, é a higienização das mãos, que a gente já tem conversado com vocês sobre a higienização das mãos. Eu costumo falar aqui para o Dario, eu nunca tinha lavado a mão na minha vida até aprender com ele, porque é completamente diferente lavar a mão, gente. Exatamente. Especialmente dentro do ambiente como nós estamos, que as pessoas estão suscetíveis, né, às infecções. Tem umas particularidades da higiene das mãos dentro do hospital, que você tem um propósito, não é como a gente faz em casa, que obviamente a gente quer manter a mão limpa, mas aqui dentro do hospital a gente tem que ter mais cuidado, mais carinho, por isso a gente tem uma técnica específica para higienizar as mãos, tem os momentos específicos para higienizar as mãos, e é justamente para prevenir transmissão cruzada entre pacientes, o ambiente de micro-organismos multiresistentes ou das próprias infecções hospitalares, que muitas vezes estão associadas a esses micro-organismos multiresistentes. Então, uma parte seria a higiene das mãos, que é fundamental, é o eixo principal da prevenção de infecção hospitalar, é a higiene das mãos, uma vez que está comprovado que a maioria das infecções hospitalares e transmissão de micro-organismos multiresistentes se deve às mãos contaminadas dos profissionais da saúde. Deus. Isso é ciência, isso está todo mundo a nível mundial, é um conhecimento a nível mundial. Então, muitas das atividades que a gente faz são justamente aí para prevenir essa transmissão cruzada, que é decorrente da mão. Por isso que a higiene das mãos é imprescindível dentro de um hospital, por isso que ela tem que ser boa, tem que estar bem feita, tem que ser feita nos momentos adequados para a gente prevenir passando uma bactéria de um paciente para outro. Mas não só isso. Quanto a antibióticos, por exemplo, a gente tem um sistema de uso racional de antimicrobianos. Ou seja, eu não sempre preciso administrar uma droga, um antibiótico de amplo espectro que mata muito, se muitas vezes eu sei qual que é o agente e com um antibiótico, exato, com menos espectro, com menos danos colaterais, tanto ao paciente quanto à microbiota hospitalar. Por quê? Porque aí você não vai estar expondo esses micro-organismos a se transformarem, a ficarem resistentes a esses de grande espectro. Você resumiu exatamente o que acontece. Então, o uso racional de antimicrobianos é importantíssimo, tá? A gente utilizar os antibióticos quando é necessário, na dose devida, o tempo necessário. Isso aí é uma das principais ferramentas para a gente prevenir o surgimento de multiresistentes. E além de outras atividades, como... porque passa por tudo dentro. Eu sempre gosto de falar que o controle da infecção hospitalar, nós que levamos a fama, mas quem faz o controle da infecção é o hospital inteiro, é toda a comunidade dentro do hospital. Nós podemos orientar. As pessoas que visitam, né, daí? Exatamente. Nós até podemos orientar, mas se na ponta não for feito o que a gente está orientando, não serve de nada, porque eu, como controlador de infector, não vou conseguir chegar lá e eu sozinho fazer acontecer.
é todo o hospital em conjunto trabalhando para controlar a infecção hospitalar. Então, além do controle de uso racional de antimicrobianos, além da higienização das mãos, depois temos diversas atividades, recomendações pela Anvisa para você tratar. Por exemplo, como eu te disse, para a transmissão cruzada de micro-organismos é a mão. Então, ali, higiene das mãos, sempre que feita de forma adequada, resolve, associada às precauções cruzada que a gente diz é que o camarada já tem um problema, né? E aí chega uma pessoa de fora e põe em cima dele mais o micro-organismo. Exatamente. Cruzada é simplesmente, eu tenho uma bactéria no paciente A e o paciente B, que não tinha nada a ver com a história, acaba pegando essa bactéria do paciente A, porque eu, profissional da saúde, acabei passando para ele via as minhas mãos contaminadas. Se no meio do caminho, entre um paciente e o outro, eu não higienizo as mãos, não mato as bactérias que tem na minha mão, que eu adquiro no contato, elas são passadas para o próximo paciente. Por isso é tão importante a higiene das mãos. Agora, medidas específicas daquelas infecções que a gente pode diminuir o risco, mas que já não depende só do profissional da saúde, sim do estado de saúde do paciente. Então, por exemplo, a gente sabe que um paciente invadido com catéter central, com uma intubação orotraqueal... Catéter é aquele dispositivo que a gente coloca na subcutâneo para levar medicação via venosa. Então, mas no caso... O nosso foco é aqueles catéteres que vão direto ao coração, que eles chegam até o coração, porque a via de disseminação, se acontecer alguma coisa errada ali, é muito mais rápido, né? Para o corpo inteiro. Então, para catéteres centrais, por exemplo, a gente tem bundles, que se diz que seriam medidas para prevenir a infecção decorrente do uso desses procedimentos invasivos. Então, para esses tipos de procedimentos, a gente tem bundles, tem protocolos para cuidar que o uso desse dispositivo seja adequado pelo tempo necessário e prevenindo um mal maior decorrente do uso desse próprio dispositivo. Então, isso a Anvisa norteia o nosso trabalho nesse sentido. Certo. E vocês ficam, então, acompanhando isso diariamente? Diariamente. E como as pessoas podem, então, entrar em contato com vocês? Quer dizer, saber mais informações em relação a isso? Vocês estão disponíveis também para disseminar essas informações? Sempre. Nós, aqui dentro do hospital, quem trabalha na assistência conhece a gente porque nós passamos todos os dias, a maioria dos horários, né? Então, a gente sempre está muito disponível. Se a gente não está no setor, provavelmente a gente está na nossa sala, no terceiro andar, na sala 328. O nosso ramal é o 9180. Então, 3011-9180, para quem estiver fora, na hora que estiver de folga, pode ligar. Exatamente, pode ligar para a gente. E eu acho que, assim, resumidamente, o que a gente faz aqui... Qual o recado que você daria, então, para a gente encerrar, assim, para as pessoas, quer dizer, para conscientizar efetivamente as pessoas da necessidade do controle de infecção hospitalar? Bom, em primeiro lugar, que a própria infecção hospitalar é um assunto seríssimo. Aumenta a mortalidade, aumenta o tempo de internação e, consequentemente, aumenta os custos hospitalares. Então, e além do sofrimento do paciente, coitado. Com certeza, o fato do paciente e dos familiares, né? Muitas vezes a gente vê só o paciente, mas tem um universo ao redor dele que está em sofrimento também. É verdade. Então, para o paciente, não sobra muito como ele prevenir a infecção. Muitas vezes ele consegue ajudar higienizando ele mesmo as mãos, evitando transitar pelo hospital por outro setor. A gente não é que queremos que os pacientes fiquem isolados e que ninguém conversa com ninguém, mas o que a gente quer evitar é que haja essa transmissão de bactérias cruzadas. Então, muitas vezes a própria família age como agente transmissor dessas bactérias. Eu estou com o meu parente aqui que está em precaução de contato porque ele tem uma bactéria multiresistente, ele é reconhecida. Então, esses pacientes ficam isolados, ficam com umas plaquinhas que estabelecem que tipo de precaução eu vou usar. Então, quando eu vou assistir esse paciente, eu sempre preciso usar luva, avental descartável, e com certeza a higienização das mãos. Então, muitas vezes, os próprios familiares que não têm tanto conhecimento ou não entendem a real dimensão do problema, podem agir como agentes transmissores. Então, se eu estou com um paciente multi-R, mas o vizinho não é... Em teoria, eu deixando um leito no meio vago, eu faço como uma área isolada, eu deixo 2 metros entre um leito e outro. Isso, em teoria, é suficiente para prevenir a transmissão cruzada
pelos nossos profissionais da saúde. Mas quando a família está junto, ela precisa entender muito bem que ela faz parte desse processo de prevenção, desse ambiente, que é importantíssimo eles entenderem a necessidade de eles manterem as precauções, para prevenir levar agravos, né, de saúde aos colegas. Então, até um trabalho de solidariedade, a gente abraçar a causa do controle da infecção hospitalar, porque eu não só estou protegendo, cuidando do meu parente, ou também eu estou protegendo o resto da comunidade que está aqui dentro do hospital, inclusive até os funcionários, né? Certo. Nossa, Dario, muito obrigada pelas suas informações, eu gostei muito, né? E eu acho que é muito importante que as pessoas se deem conta que cada um é responsável por isso. A consciência de cada um, não só dos profissionais de saúde, mas também de quem circula por aqui. O nosso atendimento, eu acredito que é sempre tentando fazer o melhor, né? Com mas certeza. É preciso que todo mundo contribua e vocês estão aqui de olho. Estamos aqui de olho, cuidando de perto, mas sobretudo para orientar. Não, mas tem que ser. A gente fala que a gente tem um pulso firme, isso. Porque a gente tem um trabalho meio que de polícia aqui, né? É um trabalho de fiscalizar, de orientar. Os maus micro-organismos, aqueles que causam mal a gente. Exatamente, a gente está cuidando de uma coisa que é muito séria, muito importante. Nossa, e saúde. Que, eu já vou dar uma dica aqui, daqui a 10, 15 anos... realmente a gente vai ter um problema seríssimo, porque todas as bactérias, ou grande parte delas, vão ter desenvolvido algum tipo de resistência aos antimicrobianos. Isso vai colocar a gente num checkmate. Então, se a gente não faz agora o que a gente tem que fazer, pode ser que amanhã seja tarde demais e não tenha mais solução. Então tá bom. Nós conversamos então com Dario Bordas Garcia, ele é biomédico credenciado aqui do HU e é um dos integrantes do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar aqui do hospital. Obrigada, Dario. Muito obrigado, Ana Paula, e sempre que precisar estamos aqui. Então fica de olho aí e as suas ações também são importantes, especialmente quando você visita o hospital. Diga não à infecção hospitalar. Um abração, até a próxima semana. Papo Saúde. O Laboratório de Microbiologia Médica da Universidade Estadual de Maringá tem desenvolvido projetos na área de resistência bacteriana, tanto na UEM quanto no hospital universitário. Um desses trabalhos realizados foi a investigação de bactérias multiresistentes, também conhecidas como superbactérias, num período de 3 anos no Hospital Universitário Regional de Maringá. A detecção precoce desses micro-organismos é importante, de forma a garantir o tratamento adequado ao paciente e colaborar com o controle de infecções. Nas últimas décadas, a proliferação de superbactérias tem ganhado destaque. Esses micro-organismos apresentam resistência a múltiplos antibióticos. A rápida evolução desses micro-organismos acaba levando à falta de opções terapêuticas para o tratamento das infecções causadas por esses agentes. O uso indiscriminado de antibióticos está entre os principais fatores que favorecem o aumento desses micro-organismos, uma vez que esses medicamentos matam as bactérias mais sensíveis e as mais resistentes conseguem sobreviver e se multiplicar. Assim, os antimicrobianos não criam superbactérias, eles selecionam as mais resistentes. Quando o paciente toma um antibiótico de amplo espectro, isso é, que atinge diferentes tipos de micro-organismos, apenas as bactérias mais adaptadas sobrevivem, gerando um grande número de descendentes e transmitindo essa informação para gerações futuras. A questão é que, com o tempo, não haverá quem segure essas bactérias. Se você for infectado por alguma delas, a chance dos antibióticos conseguirem tratá-las será muito baixa. Esse quadro é ainda mais preocupante com a escassez de novos antibióticos, pois aqueles utilizados atualmente não terão mais efeito e simples infecções poderão tornar-se fatais, como no caso das pneumonias. Por isso, a vigilância de bactérias multiresistentes realizada pelo Laboratório de Microbiologia Médica da UEM, em parceria com o Laboratório de Análises Clínicas do HU, é de grande importância. Dados publicados recentemente mostram que, após a implantação de um programa de vigilância multidisciplinar no hospital, houve uma redução significativa na propagação desses micro-organismos no HU.
Então, para evitar o aumento das bactérias, a prevenção é o caminho mais simples. É preciso a implementação de programas envolvendo a higiene adequada das mãos, por meio do uso do álcool em gel, a detecção de pacientes colonizados, isto é, infectados com esses micro-organismos, e também o uso racional de antibióticos. Assim, é possível reduzir a multiresistência e a disseminação dessas superbactérias. O programa Sintonia HU é produzido pelo setor de comunicação do Hospital Universitário Regional de Maringá. Produção: Fernanda Fukushima. Apresentação: Ana Paula Machado Velho.